Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um livro que é excelente, que é esse daqui da Christine Neff, do Germer, Mindfulness e Autocompaixão. É um livro da ArtMed, publicado aqui no Brasil recentemente, nesse ano de 2019. E ele é incrível, esse vídeo. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, se você ver lá na nossa playlist dos envios, eu vou deixar também o link para esse vídeo ao final desse próprio vídeo. Eu falei por que a autoestima pode ser ruim, por que a autoestima pode ser negativa, especialmente a partir da comparação social. A autoestima pode ser bem negativa para nós. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês o que pode substituir essa busca eterna, isso de sempre ter que estar provando que eu sou bom o suficiente, que é a autocompaixão, que significa tratar a nós mesmos de uma maneira mais carinhosa, mais gentil e também de uma maneira mais amigável. Eu vou comentar de maneira específica o que é a autocompaixão então nesse vídeo e também ao final eu vou fazer uma breve prática para você experimentar o que é ser um pouquinho mais autocompassivo com você mesmo. Bem, a autocompaixão ela baseia-se em 3 componentes. Então, pegando aqui o conhecimento desse manual de Mindfulness e Autocompaixão da Neff e do Germer, nós temos 3 componentes para descrever o que é a autocompaixão. O primeiro componente é o que a Neff e o Germer chamam de humanidade compartilhada. Então, imagina uma pessoa que acabou de falir, tinha um grande negócio, tinha muito dinheiro, inclusive, e o negócio não deu certo, faliu, ela perdeu tudo. Bem, a nossa cultura tende a levar as conquistas e também os resultados das coisas muito para o lado do individual, do individualismo, o indivíduo como uma pessoa que conquistou ali alguma coisa na vida. Enfim, foi bem sucedido, por exemplo, então a pessoa atribui o resultado a ela mesma. No caso de uma falência vai ser muito parecido, se a pessoa não tomar cuidado, ela vai achar que ela faliu como pessoa, ela falhou, ela errou, ela não foi competente o suficiente. E nesse olhar bastante individualista, o que a gente vai ter é que se a gente cair por essa via, a gente vai perder de vista que nós temos a humanidade compartilhada. Então digamos que eu fali como um homem de negócios, naquele negócio específico, e eu perco de vista simplesmente que outras pessoas também já faliram e nesse mesmo momento outras pessoas também estão decretando falência. Então mesmo pessoas brilhantes de negócios, grandes economistas, enfim, pessoas que têm uma grande capacidade também, por certas circunstâncias econômicas, decretaram falência. Então um olhar que nós temos frequentemente é esse olhar muito da individualidade. E aí a pessoa chega no consultório achando que ela não está dando conta. Se a gente pensa no caso da depressão, isso é muito comum. A pessoa chega e olha, e fala, não, eu não estou dando conta, eu estou deprimindo, eu não deveria estar sentindo isso. E uma parte do nosso trabalho como terapeuta, como psicólogo, é também trazer o olhar do reconhecimento dessa humanidade compartilhada. Então existe uma prevalência do transtorno depressivo, por exemplo, e a gente pode informar isso para o paciente, que tantos por cento da população hoje mundial está passando também por um transtorno depressivo. Isso que na terapia cognitivo-comportamental nós chamamos de psicoeducação, envolve trazer esse olhar para algo mais amplo. Então, quer dizer, nós fazemos parte da humanidade compartilhada. Existe uma história também muito conhecida no Oriente, no qual uma mãe vai até um mestre, ela carregando o filho morto já, passou mal, estava muito doente, e já perdeu a vida. E ela vai carregando o bebê e pergunta para o mestre o que ela pode fazer, se ele pode ajudar ela a, de repente, enfim, o bebê voltar à vida, ou ela está muito desesperada. Então uma mãe que acabou de perder o seu filho. E o que esse mestre fala para a mãe é: vá em cada uma das casas desse vilarejo e encontre uma família que nunca perdeu alguém. E aí, se você encontrar essa família que nunca perdeu alguém, você traz ela aqui para mim. E ela vai de casa em casa, de porta em porta, batendo, procurando por uma família, por uma casa onde nunca tinha acontecido um luto, onde aquela família não tivesse perdido ninguém. E o que ela vai encontrar é que nenhuma casa deixou de perder alguém. Todas as casas, todas as famílias perderam alguém, o avô, a avó, pai, mãe, tio, tia, primo e assim por diante.
E ela volta para o mestre e diz isso. Então ele fala, essa é a lição que você tinha, quer dizer, você passou a reconhecer que não é só você que perdeu o seu filho, outras famílias também perderam seus filhos, perderam seus netos, perderam seus avós. E esse é o olhar da humanidade compartilhada, é conseguir compreender de verdade que não é esse olhar de individualidade que vai trazer uma compreensão verdadeira do sofrimento para nós. Então, nós somos seres humanos e nós sofremos com intensidades variadas, com níveis diferentes, claro, de sofrimento, porque isso sim é bem particular, mas o fato é que outras pessoas também passam por determinados problemas e dificuldades muito parecidas com as quais a gente pode vir a enfrentar. Então, se eu estou num trabalho que é excelente, eu posso vir a perder esse emprego, ou eu posso, como eu falei, ter um negócio e perder o negócio, eu posso perder algo que eu gostava muito, ter um luto na família. Então isso faz parte de ser um ser humano, de ter essas vivências, inclusive, de perdas, de sofrimentos, de dificuldades, de problemas. Então se eu consigo trocar o olhar da individualidade, que só eu estou passando por isso, e essa dificuldade é só minha, só eu perdi o meu emprego, só eu perdi o meu filho, só eu fali no negócio, passar desse olhar para a humanidade compartilhada, de acordo com as pesquisas da Neff e do Germer, isso traz para nós mais saúde mental. Eu consigo lidar com as coisas de um outro lugar, né, e relacionar com as coisas de uma outra maneira. Então isso é o que a gente chama de humanidade compartilhada. Um segundo componente aí para a autocompaixão consiste em se tratar com mais gentileza, com mais bondade. Aqui no livro eles falam de você se tratar com o seu melhor amigo. Então se eu estou aqui com esse copo tomando água, por exemplo, e se de repente eu derrubo o copo e quebro o copo, eu posso ficar num diálogo aqui para mim mesmo, ou mesmo falar alto se eu estiver sozinho na casa, de que eu sou imbecil, de que eu sou muito burro, sou muito lerdo, que eu sou muito desastrado. Então o que a gente vê nos grupos de Mindfulness é que as pessoas se tratam muito dessa maneira. Como cultura, na verdade, a gente aprende a se culpar muito, a se julgar muito, a se criticar muito. Especialmente quando eu cometo um erro, faço alguma coisa errada, eu posso trazer também o meu olhar para esse ângulo e ver as coisas dessa maneira. Quer dizer, eu tenho um defeito, eu tenho um problema, eu estou equivocado, eu, sou horrível em alguma medida. E isso é se tratar de uma maneira não amigável. Então, se outra pessoa estivesse aqui, se minha filha, por exemplo, ou se alguém próximo a mim estivesse aqui comigo e derrubasse o copo, eu provavelmente falaria de uma maneira gentil e suave com essa pessoa, falar, tudo bem, é só um copo, a gente limpa aqui, tá tudo certo, depois a gente compra outro, não tem nenhum problema. Então, a gente falaria não só de uma maneira mais gentil em termos de tom de voz, como também as palavras que nós usaríamos para relacionar com essa pessoa certamente seriam mais agradáveis. Então, o segundo componente é se tratar de maneira mais gentil, o que a Neff chama de autobondade. Então, essa capacidade de eu me tratar de maneira bondosa, de maneira gentil. Eu não vou ser o meu pior inimigo, como muitas vezes provavelmente eu sou, né? De me culpar, de me criticar, de me julgar. Esse é o segundo componente. O terceiro componente é o que a gente vem trabalhando aqui bastante no canal, que é Mindfulness, que é a habilidade de se manter presente e aberto à experiência e de uma maneira também, se possível, não julgadora. Por exemplo, se eu estou passando por um momento de muita tristeza, eu me abro a essa tristeza. Eu não vou querer fugir dela ou ir para um outro estado. Então, você conseguir ficar com o que está acontecendo. Então, reconhecer, eu estou muito triste agora, por exemplo. Então eu fico com isso, essa habilidade de me abrir a essa experiência, de não julgar que essa experiência não deveria estar acontecendo comigo, ou que eu não deveria ser ou estar sendo agora uma pessoa triste. Isso é essa abertura de Mindfulness, essa presença que permite acolher o que quer que aconteça, entendendo que o que quer que aconteça é o que quer que aconteça. Então eu estou aberto para isso, estou aberto para essa experiência, seja ela qual for. Ela pode ser negativa, entre aspas, mas eu me abro a ela. Então isso é suspender um pouco, inclusive, os juízos.
Se a gente volta para investigar, né, na neuroanatomia e neurofisiologia do cérebro que nós estudamos na faculdade de psicologia, e agora a gente tem todo um percurso aí nas neurociências, nós vamos ver que nós compartilhamos formas no cérebro que são semelhantes. Então a gente volta também para a humanidade compartilhada. Eu tenho uma estrutura cerebral que é muito particular e única, então meu cérebro em certa medida é único e só meu, mas a forma e as funções que são muito complexas, nós temos cerca de 80 bilhões de neurônios, você imagina a complexidade disso, também faz com que nós tenhamos um sistema ali bem particular e específico, que os pesquisadores apontam como a amígdala, que é responsável pelas emoções. Não só a amígdala, mas principalmente a amígdala tem essa função de despertar e disparar as emoções. Então o que isso significa? Que todos os seres, inclusive os mamíferos em geral, também compartilham dessa capacidade de sentir emoções. Então se sentir triste, por exemplo, ou sentir medo, é um modo de funcionamento do cérebro que é totalmente normal. E entender isso e se abrir para essa experiência faz parte de ser um pouco mais mindful e também entender que isso não é só você que sente medo. Isso faz parte de ter um cérebro que tem uma amígdala e que nós compartilhamos inclusive com outros animais, não só com outros seres humanos, mas também com outros animais. Okay? Então esses três componentes, humanidade compartilhada, a autobondade ou bondade ou kindness, me tratar de uma maneira mais amigável, e o mindfulness. Agora então, pessoal, vou propor para você, se você quiser, você pode fazer essa prática comigo. Geralmente nós fazemos as práticas de autocompaixão e de compaixão com os olhos fechados, então você pode fechar os olhos agora. E se você quiser, você pode colocar as mãos, na verdade, antes, né? Você pode olhar aqui e você pode colocar as mãos assim como se fosse um autoabraço, ou então uma mão só no coração. A gente sabe que esse gesto geralmente traz por si só a autocompaixão. Então você pode fazer esse gesto e manter as mãos posicionadas dessa maneira até o final dessa prática. Agora você pode escolher um momento, uma situação não muito difícil, em que você se julgou, se cobrou, que você achou que você não fez o seu melhor, ou que você ficou com autocrítica. Então você pode pegar essa situação que você viveu e trazer agora na sua lembrança. Lembrar de como foi a situação e do que você falou para você mesmo. Agora, você pode suspender um pouco esses autojulgamentos, essa autocrítica que você teve nessa situação e procura trazer o seu olhar para o fato de que outras pessoas também passam por uma situação parecida com a sua. Também erram, também de repente não dão conta ou simplesmente não conseguem, porque nós somos seres humanos. E não somos perfeitos, então podemos errar, podemos falhar em algumas circunstâncias. Então apenas reconheça isso por alguns momentos, que talvez milhares, milhões, talvez até mesmo bilhões de pessoas tenham passado por situação semelhante à sua. Agora, ao invés de se autocriticar e se julgar e se cobrar, procure falar com você mesmo
assim como você falaria com uma pessoa querida, com um amigo, uma amiga que passasse pela mesma situação que você. Você pode mudar o seu tom de voz interno e falar com você mesma de maneira mais gentil e mesmo mudar as palavras que você falaria, tirando a autocrítica e falando como você falaria para uma pessoa querida. E agora, nos momentos finais dessa prática, você pode dedicar alguns momentos para se auto-apreciar. Você pode reconhecer os seus esforços, tudo que você já fez até o presente momento, tudo que você realizou, conquistou. Reconhecendo as suas qualidades, se autoapreciando nos momentos finais dessa prática. E aos poucos você pode então ir encerrando essa prática, fazendo movimentos com o corpo, abrindo os olhos, encerrando então essa prática. Se você tiver dúvidas sobre essa prática ou dúvidas sobre os conceitos de autocompaixão e compaixão, você pode deixar o seu comentário aqui, sugestão para novos vídeos também, e vamos nos falando aqui no canal. Se você não tiver se inscrito ainda, se inscreva. E até então o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço!